Olá, alunos! Sou a professora Marta Pugas e nós vamos para a nossa sexta aula de farmacobotânica, falando sobre plantas medicinais e botânica econômica. Um histórico, né? Como é que isso começou, né? Essas plantas medicinais passaram a ser utilizadas, perfeito? Antes de surgir a ciência, a humanidade já possuía alguns procedimentos para obter os conhecimentos necessários para aproveitar os recursos naturais disponíveis e satisfazer suas necessidades fundamentais, que é alimentação e saúde. Este conhecimento foi adquirido pela experiência e observação das características externas das plantas utilizadas, associadas às suas propriedades alimentícias, aromáticas ou curativas. Este conhecimento é passado de geração a geração e recebe o nome de conhecimento tradicional. Dessa maneira, as plantas recebem seus nomes e estabelecidos seus usos. A primeira vez, né, que na história que está descrito que aconteceu a utilização de uma planta para alimentação ou para a saúde, está naqueles pinturas rupestres, né, do Homem das Cavernas. Então lá tem alguns desenhos de plantas relacionadas às primeiras plantas que foram meio que catalogadas, não é? Pintando na parede, e qual era o conhecimento que eles tinham sobre isso. Historicamente, as preparações galênicas, no século II depois de Cristo, né, na farmacopeia há 473 espécies e criou métodos de separação de princípios ativos e elaborou remédios com várias plantas. O Galeno, que é esse senhor que vocês estão vendo aí na foto, ele é o pai da farmacotécnica, ele é o pai da farmácia. Por que ele é o pai da farmácia e da farmacotécnica, né? Porque ele foi o primeiro, no século II depois de Cristo, né, 200 e pouco, ele foi o primeiro a descrever uma planta, um medicamento e fazer uma formulação. Escreveu, vai tanto disso, vai tanto de álcool, vai tanto de água, vai tanto de cera. Ele foi o primeiro a descrever uma formulação. Tá? Por isso que ele é o pai da farmácia e o pai da medicina, da farmácia e da farmacotécnica e da farmácia de manipulação. Então, muitas vezes, quando você vai procurar uma pós em manipulação, você encontra pós-graduação em farmácia galênica. E por aí que as pessoas ficam sabendo que o Galeno, né, era o pai da farmácia, e farmácia galênica é a mesma coisa que farmácia de manipulação. Perfeito? Então, ele descreveu e colocou já num livro, que é aí que surgiu o nome de farmacopeia, 473 espécies de plantas e criou um método para separar o princípio ativo e elaborou vários medicamentos e remédios, né, com essas plantas, utilizando essas plantas. No período medieval, existia um Jardim do Simples, que é a Santa Idelgarda de Bingen. O que é isso? Era um jardim onde tinha um monte de plantas medicinais. Ele chamava de Jardim do Simples porque as pessoas mais simples não tinham possibilidade de passar com um médico, né, de ter um atendimento melhor. Então, as pessoas iam nesses jardins e colhiam as ervas medicinais ali, naquele local. E aqui nas Américas, nós tivemos os indígenas, né, que nossa medicina tradicional cefales e pecuinha e muitas outras. Então, nós temos a nossa medicina tradicional brasileira, né? E nas Américas que tinham os índios. E essa informação foi passada para o homem branco, né? Para o europeu, para o português, o espanhol, que acabou ganhando um mundo. Mas do histórico, na Índia, a medicina ayurvédica utiliza babosa, romã, gengibre, alho, e a medicina ayurvédica é bem antiga, né? Na China, Pensal, menos de 2.700 anos de Cristo, né? Ele catalogou 7.000 espécies, né? Papoula, canela, ruibarbo. Então, a China, eles utilizam muitas ervas, muitas plantas. No Egito, o papiro de Ebers tem 1.000 espécies, como coentro, funcho, romã, tomilho, sene. Eles já descreviam, né? Esse papiro de Ebers, ele é o primeiro papiro que onde ele ainda existe, é uma pedra, apesar de chamar papiro, está descrito ali essas espécies e ela tá uma cópia, né? Tá na frente da Universidade de Farmácia da Alemanha, tá?
Então está lá. E na Grécia, Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, catalogou 300 espécies, como a camomila, o alecrim e a canela. Hipócrates, pai da medicina, né? Em Roma, o Dioscórides, da matéria médica, 78 anos antes de Cristo, 600 espécies como salgueiro e a mandrágora, né? Então, no Egito, a dinastia Meritá, que tem nas mãos flores e a mandrágora, né? Isso aí é uma pintura egípcia e ela está exatamente com duas plantas medicinais nas mãos. O que é um uso tradicional? Se caracteriza por ter sido resguardada ancestralmente pela cultura dos povos de uma determinada região, país ou continente. Exemplo, o uso do guaraná pelos caboclos amazônicos. Então, o uso tradicional é uma tradição daquele lugar, daquele povo. Como, por exemplo, podemos dizer que o chimarrão ele é uso tradicional do pessoal do Sul? Sim. Não tem nenhum outro povo, né, de outra região no Brasil que utilize o chimarrão. E se tem, com certeza a pessoa tem um pezinho no Sul. Então, esse é o uso tradicional. Uso popular, caracterizado pela difusão de uma informação que se populariza através de diversos meios, seja em consequência da imigração ou mesmo pela mídia. Exemplo, o uso da cidreira no Brasil, planta característica da cultura dos povos europeus. E o outro exemplo é o ginseng no Brasil, que é uma planta característica da cultura dos povos orientais. Então, isso acabou chegando ao Brasil e ela se popularizou. Todo mundo fala da cidreira, sabe para que ela serve, fala do ginseng, que é um tônico que dá energia. Também ele foi trazido pelos povos orientais e conseguiu se reproduzir com facilidade aqui no Brasil. Aqui do ladinho a gente tem uma foto do ginseng. Em relação às plantas medicinais. A farmácia ela pesquisa as plantas de uso comum na medicina tradicional, de forma a conhecer seus princípios ativos. Ou seja, se sabe que tal planta faz bem para o estômago, mas por quê? Alguém já estudou? O que acontece? Qual é o princípio ativo que essa planta tem? Né? Qual é a quantidade de chá que a pessoa pode tomar? Porque pessoas têm mania de falar, é natural, não faz mal. A maconha também é natural, né, gente? Faz mal. Perfeito? A sacarose, o açúcar, também é natural e faz mal. Então, tudo demais sobra, né? Conforme o pessoal diz. Perfeito? Então, a farmácia ela vai olhar essa medicina tradicional e vai pesquisar para saber qual é o princípio ativo, como que pode aplicá-lo na saúde, verificar a possibilidade de industrializá-la, aplicando a tecnologia farmacêutica. Professora, por que eu quero industrializar isso? Se eu souber que dentro de uma flor tem um princípio ativo, que é importantíssimo, por exemplo, para reumatismo, mas eu não consegui produzir esse princípio ativo em laboratório, de nada me adiantou saber que aquela planta tem esse princípio ativo, porque eu não vou conseguir produzir e plantar tantas flores assim, de modo que eu consiga industrializar aquele princípio ativo. Né? Então, se eu não consigo fazer um princípio ativo em laboratório, ele continuará sendo um princípio ativo fitoterápico e não vai ter aquela abrangência industrial. Perfeito? Plantas medicinais são plantas que contêm em algum de seus órgãos substâncias com atividades farmacológicas que se possam empregar com fim terapêutico ou que se possa usar como protótipo para obter novos fármacos por síntese ou hemissíntese. O que significa isso? Eu posso utilizar aquela cadeia química para tentar fazer igual. Então, ela vai usar como protótipo. Ele é o protótipo de um produto que é totalmente industrializado. Ou hemissíntese é quando eu preciso pegar um pouquinho do natural, da natureza, e aí eu consigo colocar outras moléculas nesse primeiro passo, nesse primeiro produto natural, para conseguir fazer um outro produto. Então, isso é hemissíntese. Eu não quero fazer uma cópia, eu preciso dele para poder fazer parte do meu produto. Mas eu não estou usando aquele produto puro, eu estou acrescentando outras cadeias químicas em volta dele para que ele obtenha outras funções na medicina, né? Então, nós temos muitas plantas medicinais, né? Então, aqui algumas plantas medicinais que são consideradas mais poderosas, né? Que é a menta, a aloe vera, que é a babosa.
Mas a aloe vera é mais chique, né, gente? Do que falar, ai, eu vou comprar um produto com aloe com babosa. Eu vou comprar um produto com aloe vera. É muito mais chique, né? Então, o alho, a mostarda, né, o gengibre, a camomila, são plantas muito poderosas na área da medicina. O que é droga? Droga é parte da planta que contém os princípios ativos responsáveis pela atividade terapêutica. As moléculas responsáveis pela atividade terapêutica são os princípios ativos. Perfeito? Também consideram droga o látex, as gomas e resinas. Exemplo, látex da papoula, as folhas da coca. Isso é uma droga, mas o princípio ativo está dentro dele. Então, digamos que eu descubra que o caule de uma planta tem alguma substância química. O caule é a droga e a substância química é o princípio ativo, tá? Um fitoterápico são considerados medicamentos produzidos a partir de partes da planta, raiz, caule, folha, etc., cuja eficácia e segurança foi assegurada no tratamento de determinadas doenças. Passam por testes de qualidade e são registrados no órgão federal de vigilância sanitária, que é a Anvisa, antes de serem comercializados. Então, qualquer medicamento que possui parte da planta, mas a parte inteira, o caule, a raiz, a folha, e não tem a extração do princípio ativo para poder fazer o medicamento, aí ele deixa de ser um fitoterápico, ele passa a ser um alopático normal, tá? Agora, quando utiliza a planta em si, ou a parte da planta que tem o princípio ativo, ele ainda é um fitoterápico. Um exemplo que a gente tem aqui é a guacovita, né? É um xarope com agrião, guaco, né, bálsamo de tolu e pecúnia, então vários componentes aí, ele utiliza a própria planta mesmo para poder fazer esse xarope. Políticas públicas relacionadas, né, à fitoterapia. O Ministério da Saúde liberou a Portaria 971 em 3 de maio de 2006 e aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é o PNPIC, no Sistema Único de Saúde, que regulamenta o uso da fitoterapia na rede pública de saúde. É a mesma legislação que liberou fitoterapia, liberou homeopatia, liberou... esqueci agora o nome, mas tem a ver com coluna, perfeito? Mas é uma prática mais de fisioterapia. Então, ele liberou várias outras práticas que são consideradas práticas médicas, mas as pessoas ainda tratam como algo secundário. E isso entrou no SUS. Não são todas as cidades que possuem e que aplicam o PNPIC. Você tem que procurar se na sua cidade realmente ele possui e ele funciona. Aqui no SUS de São Paulo, se você falar, eu quero tomar um medicamento fitoterápico, ou o próprio médico acha que é mais interessante, o próprio SUS libera o medicamento, tá? E tem farmácia de manipulação que produz medicamento manipulado fitoterápico para aquela pessoa e é tudo pago pelo governo, é bem legal. O Decreto Presidencial 5813, de 22 de junho de 2006, aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, cujo objetivo geral é garantir à população brasileira o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional, o que apresenta um avanço sem precedente na área da saúde pública no Brasil. Por quê, pessoal? Antes de você ter o SUS, a médica falava, faz um chazinho de tal coisa, onde a pessoa comprava, né? Comprava na feira, né? Que o cara estava vendendo várias ervas ali na barraquinha dele, comprava em vários outros lugares, mas não tinha uma comprovação de que aquela planta estava pura. O que é uma planta pura? Pode acontecer da pessoa plantar aquela plantinha, aquela erva, no quintal da casa dele. Mas no quintal da casa dele é perto de uma indústria química que joga material, né, metais pesados no solo. E se esse metal pesado realmente vier para o solo do quintal, né, da casa dessa pessoa que está plantando, e esse produto químico for parar na planta e você acabar ingerindo? Então, é esse o problema, não tinha esse controle referente a esse medicamento. E você sabe, fitoterápico é uma coisa super utilizada no Brasil. Todo mundo utiliza algum tipo de fitoterápico. Então, quando você compra no saquinho que uma empresa fez, né, a plantinha, né, ou parte da planta, e você vai fazer o seu chazinho, mas ele vem embaladinho,
É porque tem uma empresa por trás disso que fez esse controle de qualidade. Agora, quando você compra solto, você não sabe qual é a procedência daquele material. Não é porque é natural que pode não vir contaminado com alguma coisa. Pelo contrário, do solo ele pode pegar muitas outras contaminações. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fez o decreto, né? Assembleia Legislativa, vocês sabem que é relacionada ao governo, né? O Estado. Projeto de Lei 174/2005 cria o Programa Estadual de Fitoterápicos, Plantas Medicinais e Aromáticos. Então, além de fazer parte do SUS, ele fez um projeto de lei que garante que vai ter isso nos hospitais estaduais, né, do estado de São Paulo. Cultivo e colheita. Como é que eu faço isso, né? Para ter uma erva, um medicamento de boa qualidade. Os cultivos das plantas envolvem o processo de domesticação da espécie e a necessidade de alterar a paisagem. Então, digamos que eu descubro que uma planta que é uma erva daninha, ela tem algum princípio ativo. Eu preciso descobrir por que ela é uma erva daninha e o que ela faz naquele solo. Ela tira os nutrientes do solo e deixa o solo pobre? Ela ataca as plantas do lado? Então, tudo isso tem que ser observado. Isso é domesticação, não posso sair plantando qualquer coisa. Isso me lembra aquela história, né, da sementinha que o pessoal recebeu da China, né? Que ninguém sabia o que era aquela sementinha, e o pessoal falava, não planta, não planta. Por quê? Poderia ser algum tipo de erva daninha e talvez não tivesse aqui na nossa flora, né, brasileira, e de repente isso chegasse a virar algo mais sério, né, infestasse o nosso solo. Então, por isso que não pode se plantar mesmo, tá? Para isso, é necessário conhecer a forma de propagação, adaptação ao meio de cultivo, forma de crescimento e senescência. Senescência é qual é o ciclo, né? Para poder formar a semente e começar uma nova planta. A primeira etapa para o cultivo é definir e conhecer as condições necessárias para o desenvolvimento da espécie vegetal escolhida. O local de cultivo deve ser semelhante ao local de ocorrência da espécie. Então, eu trago uma espécie lá da Alemanha e ela gosta de um lugar frio. Vai adiantar eu colocar aqui bem no meio de São Paulo, um calor danado, colocar no Rio de Janeiro? Não vai dar, então eu vou lá para o sul para plantar, né? A fim de garantir o potencial de sua produção. O processo de domesticação da espécie é bastante oneroso em relação ao tempo. Algumas espécies, como o capim-limão, se desenvolveu a céu aberto, enquanto espécies como a parapiroba dependem de condições naturais de uma floresta para que esse metabolismo funcione adequadamente. Então, cada planta tem um jeito. A parapiroba, ela gosta de um ambiente mais fechado, com muita árvore em volta, o tipo de umidade é diferenciado para que ela consiga desenvolver o princípio ativo. O capim-limão dá em qualquer lugar. As condições climáticas influenciam o desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Altas temperaturas fazem com que a planta transpire muito e pode resultar na interrupção da fotossíntese. O frio intenso pode paralisar ou matar as plantas. Cada espécie possui uma temperatura ótima, geralmente 25 graus. Plantas do tipo alpinas e árticas, a melhor temperatura para o seu desenvolvimento é em torno de 15 graus. Então, você pode fazer o quê? Faz uma estufa, que coloca lá na temperatura certinha que a planta gosta. Você vai oferecer todas as condições para que ela possa desenvolver, inclusive a temperatura. A duração da luz do dia também influencia no desenvolvimento das plantas e se divide em 3 categorias. Plantas de dia curto. Floração da espécie ocorre depois de certo número de noites, mais compridas do que o normal. Plantas de origem tropical geralmente florescem ao final da estação chuvosa e suas sementes germinam ainda no período chuvoso. Então, você tem que conhecer aquilo que você quer plantar. Plantas indiferentes. Plantas que produzem seus órgãos de reprodução em qualquer época do ano, independente da duração dos dias. Plantas de dias longos. Plantas que florescem depois de passado um período determinado de dias mais compridos do que o normal, mas não é que o dia é mais comprido, é que é um dia em que anoitece mais tarde. Vamos dizer assim, eu tenho mais tempo de sol. Perfeito? Plantas de regiões temperadas têm floração no verão e suas sementes amadurecem no outono. Essas espécies possuem seu melhor metabolismo quando seu ciclo apresenta dias de mais de 12 horas de luz.
Então, quem faz o cultivo, quem trabalha com essas plantas, tem que conhecer bem qual é o tipo de planta que você está trabalhando. Quando a gente assiste, né, algum programa, algum canal assim de televisão que fala sobre essa parte do agronegócio, eles falam, é época de plantação do trigo, época de colheita da laranja, porque cada planta tem a sua época, né, a sua época do ano, a sua época do mês, certinho, porque tem a ver com quantidade de sol, quantidade de chuva, floração, temperatura, tudo isso acaba influenciando. A colheita da planta é a parte final no campo e se deve ser rodeada de atenção. O teor do princípio ativo de uma planta pode variar de acordo com. Ele está dizendo que a planta pode ter uma quantidade maior de princípio ativo ou uma quantidade menor de princípio ativo. O que vai fazer com que ela tenha uma boa qualidade desse princípio ativo numa grande quantidade? O meio que a cerca, que é o solo, água, nutrientes. De grão para grão, às vezes um grão ele fica mais escondidinho, não recebeu tanto sol, portanto ele vai ficar um grão um pouco menor, um grão, né, que não se desenvolveu tanto. Idade da planta e época da colheita, que tem que ser certinho. O momento da colheita deve ser aquele que há o máximo de síntese do princípio ativo desejado. Os caracteres organolépticos e a qualidade da substância. O que são caracteres organolépticos? A gente fala que nosso corpo humano, nós conseguimos fazer um controle de qualidade natural, né? Que são as características organolépticas, seriam características que o nosso organismo percebe com facilidade, como cor, formato, odor, cheiro, textura. Eu não preciso de um equipamento para poder medir isso. Olhando, pegando, experimentando, né, provando a fruta, a planta, eu consigo dizer se ela está boa ou não. Né? Então, são características organolépticas, que a pessoa, na hora de comprar a fruta, é isso que a pessoa olha para saber se ela vai levar ou não, né? É o tamanho da fruta, a cor da fruta, se está amassado, se não está. Então, é características organolépticas. E a qualidade das substâncias. O melhor período para realizar a colheita é pela manhã, logo após a secagem do orvalho. Então, não é que amanhece, cai aquele orvalhinho, a planta fica úmida, aí você espera lá para as 9 da manhã, quando já tem o solzinho, o orvalho secou, vai lá coletar. E ao final da tarde, quando em dias ensolarados, porque ao final da tarde já não está tão calor, né, para se trabalhar, e ainda não tem um orvalho. Então, dá para coletar. O importante é não colher com umidade, por isso diminuirá a vida útil do produto devido ao crescimento de fungos, bactérias e à oxidação. A água presente leva a uma degradação mais rápida daquele seu produto que você acabou de colher. A secagem. Você plantou, você colheu, agora vamos secar. A partir do momento da colheita, inicia-se um processo de degradação enzimática da planta. Por que essa degradação? Gente, ela não está mais no solo, ela está começando a morrer. Se ela está começando a morrer, eu preciso fazer alguma coisa para aquilo parar. Né? Que é a mesma coisa que, por exemplo, tirasse todo o seu sangue, você não vai morrer? Quando você tira a planta do solo, você tira o xilema, a floema, não tem mais passagem de nutrientes, ela para no tempo e ela vai começar a morrer. Por isso que é a degradação enzimática. O menor tempo entre a colheita e a secagem é crucial para a manutenção da integridade máxima dos princípios ativos. A secagem de folhas e flores deve ser efetuada a temperatura em torno de 38 graus. De casca a raízes, a temperatura é de até 60 graus. São aceitáveis. Temperaturas acima desse limite aceleram o processo de degradação dos princípios ativos. Então, pode ser no máximo 60 graus para poder fazer essa secagem. A diminuição da temperatura deve ser evitada, pois promove a reabsorção da água pelas plantas, retardando o processo de secagem. Tá? Então, aqui a gente tem aquela fotinha, aqui é grão de café, né? Eles colocam no chão e deixam secando ao sol. O processo de secagem deve ser individual para que não ocorra mistura de elementos voláteis. Tipo, eu não posso colocar 2, 3 tipos de planta secando no mesmo lugar, é uma planta só. Existem tipos diferentes de secagem para cada tipo de planta. Eu posso secar por exposição ao ar livre, que é direto ao sol, à sombra ou em abrigos,
por ar quente, em estufa, túnel de ar, móveis, tipo container, secador a gás, secadores solares, tem vários tipos, né, que eu vou conseguir esse calor. E radiação infravermelha e micro-ondas. Dessa forma, mantêm-se estabilizados os princípios ativos da planta por um tempo maior, inativando enzimas, que é a hidrolase e a oxidase, que vão fazer essa ação. E a oxidase junto com a água, do oxigênio que vem da água, né? Aqui, por exemplo, coloquei para vocês um túnel de vento, né? Um túnel de ar quente. Então, você tem uma fornalha para aquecer o ar, aí vem o ciclone para jogar esse ar quente dentro deste túnel secador. E ali eu tenho um exemplo desse túnel montado, né? Você coloca ali as plantinhas, você coloca esse túnel, é basicamente um túnel de plástico, só que dentro está numa temperatura muito maior e é preciso de uns respiros para poder esse vapor que está saindo da minha planta vá embora, né? E não fique preso ali, porque senão não vai adiantar. A moagem. Após a secagem, ocorre a moagem do produto seco, por secção. Tesouro ou faca, indicado para folhas, plantas herbáceas, certas cascas e frutos. Então você quer diminuir de tamanho, mas você não vai moer, não vai ficar pozinho, tá? Por isso chama tesouro ou faca. Essa é a primeira fotinho que nós estamos vendo ali. São folhinhas, mas elas não estão totalmente cortadas, totalmente pozinho, não. Por contusão, almofariz, moinho de martelo, indicadas para materiais mais duros. A almofariz, né, para que vocês tenham uma noção, não sei se vocês já tiveram a disciplina de farmacotécnica, a almofariz é como se fosse aquele pilãozinho de socalho, é isso, só que o almofariz ele é feito de ou porcelana ou vidro, e aí você coloca um produto que você quer macerar, né, ou triturar, e você tritura ele ali, que tem o pistilo, que é a parte que vai bater, e o almofariz a parte de baixo, e junto isso chama um grau, tá? Grau com L, G-R-A-L, não grau com U de a temperatura, e nem grau, que é o santo grau de Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito? Então, o almofariz é um equipamento utilizado em laboratório feito de porcelana ou vidro. Moinho de martelo é o que nós temos aqui, mostrando para vocês nessa segunda foto. Você coloca os produtos e aí, conforme ele vai rodando, ele vai batendo e vai deixando esse produto que você colocou cada vez de um tamanho menor. Aí sai o produto moído. Um exemplo de moinho de martelo que a gente vê muito, a gente não sabe como funciona dentro, né? Mas aqui eu já estou mostrando para vocês, é aquele moedor de tempero da feira. Quando você vai lá e fala, eu quero isso, quero aquilo, você monta o seu tempero, aí eu quero que moe. Aí o cara vai lá e coloca no moedor e ele, né, vai lá sozinho na alavanca e sai pozinho. É um moinho de martelo, ele coloca os produtos um pouquinho maiores, aí ele vai empurrando, literalmente batendo, martelando o produto e até que ele saia pozinho, tá? E por rasuração, lima ou raspador indicado para cascas e sementes. Então, na verdade, ele vai raspando, tá? Ou vai limando. É uma coisa de lixa de unha, você não lixa e não vai saindo pedacinhos? É mais ou menos isso por rasuração. Em seguida, são embaladas e armazenadas. Como que faz esse armazenamento? Para armazenar as plantas, são necessários alguns cuidados. Local limpo, escuro e sem umidade. Professora, por que escuro? Porque a claridade, né, a radiação, ela pode levar a várias reações químicas dentro da planta, inclusive aumentar aquela reação enzimática. Então, normalmente fica num lugar escuro. As plantas devem ficar sobre estrados e não sobre o chão. Então, a gente está vendo aqui nessa fotinha aqui do lado, né, está sobre estrados. Separados em embalagens hermeticamente fechadas para evitar contaminação cruzada. A embalagem deve ser etiquetada, então nós estamos vendo as etiquetinhas aqui em cima desses fardos brancos, certo? Fornecendo informações sobre o conteúdo, data da colheita, tipo de secagem, peso, etc. Limpeza e inspeção periódica deve ser realizada para evitar infestação por insetos ou pequenos animais. Com isso aqui, quando eu tenho os saquinhos, quando eu tenho uma quantidade menor. Agora, quando eu tenho uma quantidade muito grande, eu tenho esses silos que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Esses branquinhos. É para guardar grãos. Para guardar grãos até que ele seja escoado para onde foi vendido. Tá? Então, aqui você está vendo uma foto de como é dentro dele. Então, tem um homem numa pilha de grãos para você ver como
como dá para guardar uma grande quantidade junto, mas você precisa desses silos separadinhos e ali já foi feita a secagem, é só para guardar. Bom, a gente já plantou, a gente já colheu, a gente já secou, a gente já moeu e vamos fazer a extração do princípio ativo. Para a extração, deve-se considerar as características do material vegetal, o seu grau de divisão, moagem, e o meio extrator, solvente, que você vai utilizar, e a metodologia de extração. Para cada planta, você vai utilizar uma metodologia de extração diferenciada, vai depender de qual planta que você está querendo utilizar e o que você está querendo retirar, tá? Então, vamos às técnicas de extração do princípio ativo. A primeira técnica de extração é a maceração. Maceração é uma das formas mais eficazes de se obter óleos essenciais e outros princípios ativos. A maceração consiste em deixar a planta em contato com solvente, água, álcool, óleo, para dissolver e liberar o princípio ativo. É utilizada sobretudo para plantas cujo princípio ativo se degrada facilmente com o calor. Então você não vai aquecer, você vai simplesmente deixar ele em contato com aquele solvente para poder absorver aquele princípio ativo, seja água, álcool ou óleo. Então, conforme nós temos aqui os frasquinhos, eles estão ali paradinhos em imersão no solvente por algum tempo. O tempo de preparo é diferente para cada parte de planta. Se for flor, folha e outras partes, de 10 a 12 horas ali juntinho, e depois eu vou lá e filtro, e dentro daquele líquido é onde vai ter meu princípio ativo. Raízes, cascas e outras partes duras de 18 a 24 horas. Em alguns casos, o tempo pode ser levado para dias ou meses, dependendo do quanto eu quero que ele seja extraído, né? Essa substância, esse princípio ativo. A tintura. A tintura é uma maceração especial feita com álcool, na qual as partes trituradas ficam macerando ao abrigo da luz e à temperatura ambiente por um período variável entre 8 e 15 dias. Então, ele usa álcool, você tritura, né, o produto, não vai a folha inteira, igual ia lá na maceração, você tritura, então é pozinho, e isso vai ficar em contato com o seu líquido, né, com líquido de por 8 a 15 dias, perfeito? Ao final, o líquido resultante deve ser filtrado em pano limpo e guardado ao abrigo da luz, porque ele pode sofrer oxidação. Indicado para extração de princípios ativos solúveis em álcool, dá preferência ao álcool de cereais, né, do que o álcool vindo da cana-de-açúcar. A técnica utilizada para a produção de tintura mãe, utilizada na homeopatia, exemplo boldo, para abrir o apetite. Então, a tintura mãe, que é o princípio, né, o início do medicamento homeopático, é feita exatamente desta maneira, tá? É como se fosse uma maceração, porém não é a planta inteira, e sim ela é pozinho, ela foi antes triturada e fica um tempo maior, de 8 a 15 dias, e depois é filtrada. Decocção. É utilizado para a extração dos princípios ativos de semente, raiz, casca, né? Então são produtos mais duros. Coloca-se em um recipiente as partes a serem utilizadas e água em quantidade suficiente para cobrir os mesmos. Deixar em fogo médio por 15 a 20 minutos, então ele vai ferver. Deve ser coado e usado no mesmo dia do preparo. Utilização em banhos. A decocção é relativamente simples e pode ser usada em qualquer tipo de fitoterápico, além de ser o melhor preparação para as fórmulas. A extração da decocção é melhor, permitindo mais aproveitamento das plantas medicinais, porque conforme ele ferve, ele vai tirar mais aquele princípio ativo. Isso eu só vou fazer a decocção quando eu não tenho tempo de ficar esperando, né? E no caso, além de retirar o princípio ativo, ele retira vários outros componentes que talvez não sejam tão interessantes para mim. Por isso, ali a maceração seja um pouco mais interessante do que a decocção, dependendo da planta, tá? Desvantagem: a extração é mais concentrada e por isso apresenta um gosto forte e desagradável. Não é aconselhável utilizado para plantas com princípio ativo aromático, porque o cheiro fica muito forte. Aqui eu repeti
o mesmo slide, só que a foto é diferente, mas o texto é igual, tá, pessoal? Infusão. As plantas ricas em princípio ativo, voláteis, aromas delicados e sensíveis ao calor prolongado, né? Ferver a água necessária, derramar sobre a erva separada e picada em outro recipiente e tampa o recipiente deixando tampado por 5 a 10 minutos. Utilizá-la no mesmo dia. Então, decocção é você não deixar a água ferver, a água vai estar quente, você coloca a erva, coloca a água quente por cima dela, tampa e deixa 10, 15 minutinhos. Depois vai lá, filtra, tira o líquido e já pode utilizar, né? Vantagem, é fácil, rápido de ser feito, ideal para folha, flores e ramos finos, porque se for muito grosso não vai conseguir tirar, né, o princípio ativo. Desvantagem, a extração através da infusão é parcial, com baixo aproveitamento das plantas. Isso torna o infuso inadequado para extração a partir de órgãos sólidos dos vegetais, que são os produtos mais duros, né? Que é o caule, a casca, ramos, raízes e sementes. É só para folhinha e flor mesmo. E o xarope, inicialmente se faz uma calda, né, com açúcar cristal ou rapadura, na proporção de 1,5 para cada parte de água. Então, vou utilizar 100 ml de água, vou utilizar 150 gramas de açúcar para conseguir fazer esse xarope. Logo após, coloca-se a planta, preferencialmente fresca e picada, e mexa-se em fogo baixo por 3 a 5 minutos. Depois disso, o xarope deve ser coado e guardado em frasco de vidro. Nos casos em que é usado mel, não se deve levar ao fogo, porque o mel é um produto natural e ele vai cristalizar. Conservar em geladeira e nos primeiros sinais de fermentação ele deve ser desprezado, por causa do produto que é natural, né? E fora que o açúcar também. A adição de gotas de tintura de própolis pode ser usada para conservar o xarope por mais tempo. O exemplo é o xarope de guaco, né, para a tosse. Então, ali nós temos também, agora eu coloquei para vocês, a maracujina. A maracujina é totalmente fitoterápica, né? A maracujá é passiflora, os ativos dele, e é um xaropinho. Unguento e pomadas, tá? É quase a mesma coisa. A diferença é que a pomada ela tem um pouquinho mais de óleo e o unguento um pouquinho menos. Então, como é que eu faço um unguento e uma pomada? Picar bem as plantas ou utilizar o pó, colocar em uma panela junto com azeite quente. A proporção é de 10 gramas para cada 20 ml de azeite, então 10 gramas de planta, né? Para 20 ml de azeite. Coloco na panela quente e deixo dar uma fervidinha. Deixar cozinhando por 2 horas em banho-maria. Depois coar e enquanto o azeite está quente, colocar uma quantidade equivalente de parafina, misturando bem. Colocar num pote de vidro e deixar esfriar. Indicado para uso tópico a frio 2 ou 3 vezes ao dia. Exemplo, capim-limão, no tratamento de reumatismo e dores musculares. Indicação, os ungüentos são indicados para doenças crônicas da terceira idade, tais como artrose, úlcera varicosa, micose, por aí vai, né? Então, você usa a parafina, ela que vai funcionar ali como o veículo daquele seu princípio ativo que está retirado no óleo. E como é que eu faço também a extração desse princípio ativo? Por percolação. Ao contrário da maceração, o solvente percola a camada de planta pulverizada. O que é percola? Ele vai descendo devagarinho por todo o pozinho e arrastando o princípio ativo. Ele não fica em contato com o pó direto, ele vai indo devagarinho. Nesse tipo de extração, o solvente é renovado continuamente em virtude do seu movimento descendente, que é ir descendo pela planta, né? E estará sempre em contato com novas porções do solvente, o que reduz, contudo, o tempo de equilíbrio entre o líquido situado dentro e fora da célula. Então, como é que funciona essa percolação? Você tem isso é um equipamento de vidro, por exemplo. E aqui dentro eu coloco a minha planta pulverizada, então é pozinho, tá? E normalmente ela vem dentro de um sachêzinho, né? Na verdade eu posso também pegar papel de filtro, coloco o meu pozinho lá dentro, fecho meu papel de filtro e coloco aqui dentro, tá? Que é onde está o vegetal. Aí eu coloco umas esferas de vidro para pressionar, coloco um papel de filtro por cima
desse pozinho e coloco umas esferas de vidro. Usado é bolinha de gude mesmo. E aí eu encho com solvente. O solvente ele vai descendo por entre os pozinhos do meu princípio ativo e aí ele vai arrastando, né, devagarzinho aquele princípio ativo. E embaixo tem algodão, tá? Para não deixar o pó descer de uma vez se caso acontecer alguma coisa. Tem algodão. E aí na hora que eu tiro, abro lá a chavinha para poder descer o líquido, vem um líquido bem escuro, porque ele foi descendo bem devagarinho e arrastando aquele princípio ativo. Isso é percolação. Digestão. O contato planta-substância extrator é mantido por uma temperatura de 40 a 60 graus. Aqui eu vou usar a temperatura. Muito usado para obtenção de extratos de frutas e vegetais. Muitas vezes, uma etapa de enzimação faz parte da digestão, para a obtenção de extratos com mais impacto sensorial e clarificado, que a operação consiste em clarear líquidos turvos. Por exemplo, extrato de açaí, extrato de ameixa, extrato de cacau. Então, ele é utilizado para você conseguir tirar o extrato e a enzima, né, junto, mas por ser um produto natural, você tem que utilizar uma enzima para poder parar a degradação. Digamos que ajuda a aumentar o tempo de validade desse extrato aqui. Eu coloquei aqui o extrato de açaí. E um outro tipo de extração de princípio ativo, que vocês nem sabiam que existiam tantos, né? É a enfloração. Essa técnica de extração a frio é utilizada para flores delicadas, sensíveis ao calor e que possuem baixo teor de óleos essenciais. Consiste em colocar camadas de pétalas frescas sobre cera em uma placa de vidro. E essa placa de vidro ela vai pressionar essa cera contra essa folha, né, essa flor. E a gente vai trocando essa cera diariamente. A cera extrai os componentes aromáticos, posteriormente essa cera é filtrada e destilada em baixa temperatura e o líquido obtido é novamente misturado ao álcool e destilado. Dá bastante trabalho, né? Porque o produto químico, o produto da flor vai para a cera, depois essa cera é tratada em temperatura bem baixa, depois vai tirar o líquido e esse líquido é novamente misturado ao álcool e aí é destilado. Porque aí o álcool vai evaporar e vai sobrar só o princípio ativo. Dá bastante trabalho. Então, aqui eu coloquei para vocês. Aqui nós estamos vendo as camadas das ceras. E entre umas camadas e outra, você tem umas placas de vidro que pressionam essa cera contra essas flores que vocês estão vendo. E extração por Soxhlet, que é um equipamento de laboratório. É utilizado para extrair sólidos com solventes voláteis, exigindo o emprego de um aparelho de Soxhlet. Em cada ciclo, o material vegetal entra em um contato com o solvente renovado, possibilitando uma extração altamente eficiente. Emprega quantidade reduzida de solvente em comparação às quantidades necessárias nos outros processos extrativos que obtêm os mesmos resultados. Então, como que funciona esse equipamento? Você tem aqui, na parte de baixo, cadê o meu? Perdão. Aqui. Na parte de baixo, você tem um balão, né, de vidro, e aqui ele está em um local onde está aquecendo. Então, aqui eu tenho o solvente, perfeito? O solvente ele vai ser aquecido, digamos que esse solvente seja álcool. Esse álcool ele vai ser aquecido, ele vai evaporar e ele não tem por onde continuar aqui. O que ele faz? Ele vem por esse sifão. Ele vai subir, ele é vapor, perfeito? Quando ele chega aqui em cima, ele tenta subir por essa parte do meio do meu condensador. Então, isso aqui é de vidro, mas ele tem a parte de dentro e a parte de fora. A parte de fora é essa parte que está assim de azulzinha, porque é onde eu tenho água. E a parte de dentro são essas bolinhas. Por que bolinha? Que é para atrapalhar a subida desse vapor de álcool, perfeito? E nessa parte de fora do meu condensador, perdão, aqui, na parte de fora do meu condensador, eu vou ter essa parte azulzinha que é água. A água vai entrar pela parte de baixo e sair pela parte de cima.
garantindo que eu tenha água circulante, né, no meu equipamento o tempo todo. Mas por que eu quero água aqui? Porque quando sobe o meu vapor de álcool, ele vai tentar subir por essas bolinhas aqui, perfeito? Só que aqui eu tenho água fria passando o tempo todo. O que vai acontecer com esse vapor? Ele vai condensar, ele vai ficar líquido de novo e ele vai cair sobre, né, o meu princípio ativo que está aqui dentro. Aqui dentro eu tenho, como se fosse, a gente fala que é um tubinho ou uma camisinha de Soxhlet, tá? O nome é assim mesmo que a gente fala. Que é, gente do céu, hoje tá. Que é esse tubinho branco que vocês estão vendo aqui embaixo. Perfeito? E esse tubinho branco é onde eu vou encher da plantinha que eu quero extrair. Então, na hora que o álcool desce, ele cai aqui dentro dessa camisinha, né, do Soxhlet, perfeito? E aí ele vai ter contato com este princípio ativo, só que ele está dentro dessa camisinha, é como se ela fosse feita de algodão, só que é um algodão mais durinho, tá? Mais grosso. Depois que ele tem contato com esse líquido, né, com o líquido com o princípio ativo, que é o pozinho, o que acaba acontecendo? O líquido, esse álcool, que extraiu o princípio ativo, ele vem por esse outro sifão do lado, né? Que é um tubo sifônico. Perfeito? Quando ele chega nesse outro sifão, ele sobe. Sobe por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior aqui em cima. Então, ele sobe. Quando ele chega aqui embaixo, ele desce e cai de novo o líquido aqui embaixo. E volta o ciclo novamente. Ele vai aquecer, aí ele vai subir no estado de vapor, vai vir aqui para cima, vai tentar subir no condensador, não vai conseguir, vai cair líquido. Depois ele volta de novo para o meu sifão, cai líquido aqui. Mas o que ele está caindo aqui, ele já está trazendo, arrastando o princípio ativo. E ele faz isso em vários e vários e vários ciclos. Por isso que eu posso utilizar uma quantidade menor do meu líquido extrator. E o controle de qualidade de tudo isso? Como é que eu faço o controle de qualidade disso que eu estou extraindo? Tem alguns métodos já validados, que é a utilização da farmacopeia dos Estados Unidos, a farmacopeia chinesa e as monografias da Organização Mundial da Saúde e a farmacopeia japonesa também são utilizados. A farmacopeia brasileira, ela tem 44 monografias de plantas medicinais, a maioria não nativa do Brasil. Tá? O que significa isso? Se ela está na farmacopeia brasileira, é permitido que se faça a utilização daquele princípio ativo tirado daquela planta. Então, se você procurar na farmacopeia brasileira, camomila, você vai encontrar camomila, qual é a parte da planta que tem o ativo e como é que eu faço para extrair, se eu vou utilizar percolação, se eu vou utilizar maceração, tem todas as informações. E quais são os testes de controle de qualidade que eu tenho que fazer para conseguir verificar que realmente eu tenha aquele produto com uma boa qualidade. E a Resolução 26 de 2014 dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Abrange a etapa de controle de qualidade da droga vegetal. Então, ela vem dispor sobre como tem que ser feito, né? E esse registro e como que eu vou garantir a qualidade daquele produto que eu estou colocando no mercado. Análise de pureza. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Primeiro, verificar a adulteração e contaminação ou fraude. Como que você faz isso, né? Pode ser que aquele produto ele venha contaminado por outros vegetais. Você comprou uma coisa e misturaram outro pozinho lá dentro só para fazer volume. Então, você tem que avaliar. Outros órgãos do mesmo vegetal. Você pediu folha, vem caule junto, a gente fala que é um material sujo. E o micro-organismo, insetos, roedores, material orgânico, material inorgânico, quando vem junto. Esse desenho que eu coloquei para vocês é tirada da Anvisa. E não sei se vocês sabem, mas tem um limite. Não pode ter nenhuma perninha de inseto quando você compra um alimento, quando você compra um chá, quando você compra café. Não.
Não é que não vai ter, tem um limite. A grande possibilidade de ter, sim. Tá? Quais são esses limites? Então, aqui, ó, sujeira tem limite. Anvisa define níveis de tolerância para materiais estranhos em alimentos e bebidas. Isso também nos chás, em plantas, isso sim, tá? Exemplo de qualidade máxima considerada pela Anvisa, aceitável pela Anvisa. Em geleia de fruta, 25 fragmentos de insetos para cada 100 gramas da sua geleia. Fragmento é bem pequenininho, você nem vai sentir, você vai passar na torrada, né? Então é bem pouquinho. Canela em pó, um fragmento de pelo de rato para cada 50 gramas. Então, o fragmento é um pedacinho do pelo do rato para cada 50 gramas de canela em pó. Produtos de tomate, como por exemplo um molho de tomate que você compra. Um fragmento de pelo de roedor para cada 100 gramas. Ah, professora, como que aquele pelo do roedor foi parar ali? Ele foi moído junto, né? Na hora que foi fazer um molho de tomate. E aí o pelo, como é queratina, não dissolveu. Perfeito? Café torrado ou moído, 60 fragmentos de insetos para cada 25 gramas de café torrado. Vê lá a qualidade do café que você está comprando, está tomando aí, né? Chocolate e produtos achocolatados, um fragmento de pelo de rato para cada 100 gramas. Chá de camomila, 5 insetos inteiros mortos em 25 gramas. Claro que quando você compra só o pozinho. Mas quando essa empresa comprou e chegou o produto vindo da colheita, o que ele encontrou de inseto, né, misturado ali na camomila, com certeza foi um monte. E o orégano, 3% de areia ou cinzas insolúveis em ácido. Então, pode ser que você está comprando orégano e vem 3% de areia junto, tá? Isso é limite aprovado pela Anvisa. É o máximo que pode ter, mas é o limite aprovado pela Anvisa. Então, como é que a gente tem que cuidar desse produto, né, que foi extraído? Eu tenho que fazer a identificação, comparação com a literatura especializada e com a droga padrão. O que é uma droga padrão? Eu já tenho uma droga classificada, pura, eu falo que é o meu padrão. Então, eu comprei camomila, eu tenho que ter uma camomila padrão para eu poder comparar. E aí eu vou fazer o teste para saber se é camomila mesmo. Ele tem que se comportar igual o teste da camomila padrão. Se não se comportar, é porque tem alguma coisa misturada ou não é camomila. Tá? Então, sempre tenho que ter um padrão para comparação. Métodos diretos organolépticos para poder avaliar, fazer um controle de qualidade desse produto. É o organoléptico, que eu já falei para vocês, que é o nosso organismo avalia, né? Que é o odor, o cheiro, o sabor, o tato, a textura e por aí vai, e que são macroscópicos, você está vendo, né? Os métodos indiretos, físico-químico, né? Físico, como a microscopia, para poder avaliar se a estrutura da planta é aquela mesma. Físico-químico, que é a cromatografia. O que é a cromatografia? Cada planta, ela tem produtos químicos, né, princípios ativos separadinhos, então tem terpeno, tanino, que nós vimos na aula passada, e ele tem uma certa cor e chega a uma certa altura quando eu faço ele estar em contato com um solvente numa folha de papel, por exemplo, né? Então, aqui eu sei, por exemplo, essa cromatografia em papel. Eu sei que o produto vermelho é uma coisa, o amarelo outra coisa, o verde uma coisa e o azul outra coisa. E o meu padrão é que eles fiquem exatamente nessa altura aqui, ó. O vermelho fica um pouquinho mais para cima do amarelo, né? O verde lá em cima, o azul um pouco mais para baixo. Isso é o meu padrão. Eu vou pegar o produto que eu acabei de extrair, vou colocar ele aqui nesse papel também e vou correr ele com o mesmo solvente. Ele tem que dar exatamente esse padrão de cor e na altura. Perfeito? Então, isso é uma cromatografia. Perfeito? Então, é cromatografia porque é por cor, né? E cromato porque ele vai caminhando no papel. Químico, através de transformações químicas, reações de caracterização, histoquímica, microquímica e incineração. Então, são transformações químicas feitas em laboratório. E o biológico, hemólise e convulsão de estricnina. Aqui eu coloquei, por exemplo, a mufla
A mufla é utilizado também para que a gente possa fazer essa incineração. Então, uma certa planta, quando a gente incinera, tudo isso aqui gente, esqueci o nome, caixa de... que a gente utiliza para manter os produtos com uma temperatura. Perfeito? E aí você faz todo ele aqui revestido por esse material, né? Sílica também. E quando você coloca um produto lá dentro, a plantinha lá dentro, claro que dentro de um potinho que aguenta uma temperatura muito alta, ele aguenta aqui até 500 graus uma mufla, um equipamento desse, perfeito? E aí você liga ele e deixa ele lá. Ele vai secar todinho até virar cinza. A quantidade de cinza que sobra de uma planta, isso também comprova que era aquela planta. Perfeito? Também comprova. Vamos falar um pouquinho sobre botânica econômica. Por que é tão importante essa parte da botânica, né? Já coloquei para vocês aqui, ó. Agro, a indústria e riqueza do Brasil. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Na verdade, a parte da agronomia, né, a botânica e tudo mais, é o que gera mais valor e mais renda, né, no Brasil. Botânica econômica é um estudo das plantas, fungos, algas e bactérias que, direta ou indiretamente, positiva ou negativamente, afeta o homem, sua sobrevivência e a manutenção do ambiente. Os efeitos podem ser domésticos, comerciais, ambientais ou puramente estético. Seu uso pode estar no passado, presente ou futuro, tá? Então, isso está num livro de economia botânica, tá? E, basicamente, a botânica econômica, ela vai estudar tudo sobre a parte financeira. Será que é viável plantar? Será que vai além disso? Dessa viabilidade, ele pode causar algum problema no solo? Ele pode vir causar um problema alguma outra planta nativa daquele lugar? Vai ter saída? As pessoas vão utilizar aquilo para quê? Então você pensa em tudo, desde quando você vai comprar semente, onde você vai plantar e tudo que isso pode impactar no ambiente em relação àquilo, porque pode ser que a planta vá maravilhosamente bem, mas uma cultura do lado que também é importante, ela morra porque aquela planta que você colocou no solo está sugando todos os nutrientes. Perfeito? Então, a botânica econômica estuda não só as plantas com fins monetários, mas todas aquelas que sejam utilizadas pelo homem. As plantas são usadas para a obtenção de alimento, fibra, óleo, combustível, madeira, medicamento, entre outros, né? Então, alimento, o medicamento ali, as cápsulas, aqueles são aqueles artesanatos feitos por sisal, que pode também ter a folha da bananeira, o álcool, no caso aqui vindo da cana, né, o álcool de cana-de-açúcar. Aqui você está vendo as madeiras, que são, né, para fazer móveis e por aí vai, e os óleos, que são importantes. Ali é o óleo de palma, tá? É aquela frutinha, é a palma. Botânica econômica. Primeira parte da economia, plantas alimentícias, né? São responsáveis pela sobrevivência da maioria dos seres vivos existentes no planeta. Algumas famílias que são importantes fornecedoras de alimentos. Então, quais são? A Poaceae, que são os cereais, como o milho, que tem produção de produtos derivados, como amido, flocos de milho, óleo, ração animal, e o maior produtor de milho é os Estados Unidos. O trigo, que é uma produção do macarrão, pão, né? E a China e a Índia estão entre os maiores de trigo. Arroz faz parte da dieta da maior parte da população mundial e o maior produtor é a China, que tem aqueles arrozais que são alagados, né? E a batata, que é uma alimentação direta, e fécula de batata, que é na China, e a mandioca, que é alimentação direta e farinha de mandioca, que o principal produtor é a Nigéria. Perfeito? Então, tem o milho, o arroz, o trigo e a batata. A família Fabaceae, que é a de legumes, o exemplo que eu coloquei para vocês aqui é a cenoura. Ela faz parte da seleta de legumes, alimento infantil, sopa instantânea. E o maior produtor de cenoura, né, é a China, Estados Unidos e a Rússia. Rutaceae, que são as frutas. Então, a laranja
né? Pode ser utilizada para fazer suco, para fazer licor, utilizada a polpa para fins não alimentícios, porque fica aquela fibra em volta, e aquilo ele pode ser utilizado para fazer um engrossamento de alimentos também, como por exemplo, engrossamento de algumas geleias e por aí vai, tá? Então tem a vitamina C, uma essência aromática, né? E o maior produtor de laranja é o Brasil. Os Solanaceae, que são as frutas e verduras. Um outro exemplo é o tomate, que dá para fazer tomate seco, molho, e o maior produtor de tomate é a China. Plantas aromáticas. Armazenam óleos essenciais em células especiais com metabólito secundário, né? Secundário porque não é algo que é essencial para a planta viver, é algo a mais que ela tem. Esses podem ter aroma agradável, interesse para a indústria da perfumaria e do cosmético ou propriedades medicinais. Entre as plantas produtoras de óleos essenciais estão espécies arbóreas, as frutas cítricas, a menta e algumas gramíneas, entre outros. Então, nós temos essência de eucalipto, que é usado em perfumaria, cosméticos, medicamentos antigripais, matéria-prima na produção de papel, madeira. Menta, que é a essência de mentol, utilizada na indústria cosmética e farmacêutica, assim como adicionada ao tabaco, bala, creme de barbear, licor, para dar aquele cheirinho bom. Poaceae aromática, como capim-limão, citronela, patchouli. Citrus, que é a obtenção dos óleos cítricos, né? Os óleos essenciais cítricos. As plantas ornamentais, que também não deixa de ser uma parte econômica, né? Devido à grande diversidade de plantas no Brasil, a exportação de plantas ornamentais tem grande potencial. Ervas, trepadeiras, arbustos e árvores podem ser aplicados sem prejuízo estético no paisagismo de canteiros de jardins e quintais e dentro de casa. Entre as plantas monocotiledôneas, as espécies com mais variedade de cultivo ornamental tem a catleia, tem o antúrio, né, a bromínia. Então, aqui eu coloquei para vocês esse desenho de cima, são as monocotiledôneas. Dá para perceber que, olha que diferença, que é a flor. A flor normalmente tem poucas pétalas, né? E é uma camada só de pétala, perfeito? Para cada lado. E as dicotiledôneas são as espécies com maior variedade de cultivo ornamental, que nós temos as margaridas, os girassóis, a begônia, a trepadeira, o ipê e entre outros. E a rosa, que eu coloquei aqui embaixo, é um tipo de cotiledônia. Por quê? Porque dá para perceber uma diferença na flor. Ela tem muito mais pétala, é muito mais cheia. Perfeito? Então, essa é a diferença. E as plantas fornecedoras de madeira também é outra área do agronegócio. São exportadas ou plantadas para a obtenção de madeira, para construção, confecção de móveis, obtenção de celulose e para a fabricação de papel. Então, coloquei dois exemplos básicos aqui, né? Dos mais nobres é o mogno, que é na fabricação de mobiliário fino, painéis, objetos de adorno, laminados, embarcação leve, né, que é fazer um barco leve, entre outros, que é o mogno que está aqui do lado, na árvore. E o ipê, ou pau d'arco, que é o ipê amarelo, madeiras duríssimas e imputrescíveis, dificilmente ela vai apodrecer, usada na construção de pontes, dormentes, tacos de bilhar e assoalho. Tá? Então, aqui a gente tem uma ponte feita de ipê. E as plantas tóxicas, né? Podem ter efeito negativo no homem, possuem substâncias que causam envenenamento ou algum tipo de irritação. Fala, professor, isso não é agronegócio. Pergunta para a milícia se não é um agronegócio, né? É um super agronegócio. Só não é um agronegócio correto, né? É uma droga ilícita no Brasil e tem a legislação. Você vai ser preso se você for encontrado com uma quantidade grande. Isso em qualquer lugar do mundo. Perfeito? Claro que aquela quantidade pequenininha você está carregando, você pode dizer que você é usuário. Aí você, claro, vai ser fichado, mas você não pode ficar preso por ser usuário, sinal de que você tem uma doença, vamos dizer assim, né? Você é dependente daquela droga. Mas em grandes quantidades é tráfico de entorpecentes, perfeito? Mas é um agronegócio. Perfeito? Errado, mas é. Essas substâncias podem ser concentradas em algumas plantas, partes da planta, ou em toda a planta.
pode causar distúrbios respiratórios, gastrointestinais, convulsão, alucinação, aborto e até parada cardíaca. Então, nós temos a maconha, que é a cannabis sativa, e sativa quer dizer que dá em qualquer lugar, né? O fumo causa alucinação. Então, nós temos ali a plantinha da maconha. A coca, que aqui você tem a plantinha da coca, então ela dá esses frutinhos vermelhinhos bonitinhos. Mastigar as folhas inibe a sensação de fome e cansaço, que é utilizado, né, no Chile, nas partes mais altas, porque na verdade lá o ar é mais rarefeito. O que é mais rarefeito? Significa que tem menos oxigênio. E aí quando você mastiga a folha de coca, você não sente tanto cansaço que o seu corpo está sentindo pela falta de oxigenação. Extração da cocaína que inala na forma de pó causa efeitos neuropsíquicos, que é excitação, anestesia e alucinação. E a zabumba, né? A ingestão pode causar taquicardia, rubor na face, agitação psicomotora e alucinação. Aqui é da onde eles tiram para poder fazer a bala ou LSD. O LSD, na verdade, ele é industrializado, mas começou-se a descobrir ele a partir dessa planta. Perfeito? E as plantas medicinais contêm propriedades curadoras, mas que usadas sem conhecimento pode causar efeito diferente dos esperados. Na botânica econômica se estuda todas as possibilidades de uso das plantas para alimentação, medicamento, construção, veneno, entre outras aplicações. Dessa maneira, é possível estabelecer de maneira consciente o manejo das plantas a fim de beneficiar o ser humano e os animais. Então, a farmácia botânica pensa em tudo e não somente nas plantas medicinais. Muito obrigada, pessoal. Essa foi a nossa última aula de farmacobotânica. Fiquem com Deus. Beijos.